Boa noite, pessoal. Vamos dar início então às nossas atividades aqui através desse módulo. Dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós iremos estudar sobre o núcleo celular, mas mais precisamente iremos estudar os componentes moleculares envolvidos no nosso aparato genético. A gente já estudou a parte de membrana, não é isso? Depois a gente avaliou o papel do citoesqueleto e agora a gente vai avaliar, a gente vai começar a estudar a parte das endomembranas. E aí a gente tem um núcleo como uma região que evoluiu juntamente com as células para organizar o material genético numa região, numa estrutura para facilitar a regulação desses processos moleculares. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, pessoal, uma célula, tá? Uma representação de uma célula eucarionte. E toda célula eucarionte ela tem um núcleo, tá? E esse núcleo ele está separado das demais estruturas do citoplasma. A gente vai ver que existem componentes que compõem o núcleo celular que são completamente diferentes do restante do citoplasma. E essas células, ao evoluírem organizando o material genético numa endomembrana, ela facilitou muitos processos, então foi um passo muito importante na evolução, na coordenação, enfim, das espécies. Aqui à direita a gente tem uma micrografia eletrônica representativa dos nossos cromossomos sexuais, tá? Então, os nossos cromossomos sexuais, eles são o 23º par dos cromossomos dentro de um cariograma. A gente vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui a gente tem um cromossomo X, representando aqui o cromossomo que dá as características sexuais femininas, e aqui a gente tem um cromossomo Y, tá? Vocês podem notar que a gente tem um tamanho bem infinitamente menor do que o cromossomo feminino, né? O cromossomo feminino existem milhares de genes a mais do que o cromossomo masculino e por isso que as mulheres às vezes são aí mais complexas, aguentam mais a carga do que nós homens, tudo bem? Puxando essa linha de raciocínio, né? Então o nosso material genético ele é o responsável em agrupar as nossas características genéticas, né? Então a nossa informação genética que é herdada dos nossos pais, nossos avós, a nossa herança familiar, ela está contida no nosso material genético. Porém, a gente tem sempre um par desses cromossomos. A gente tem uma parte que veio do nosso pai, uma parte que veio da nossa mãe, tá? E essa relação entre o que vai coordenar ou o que não vai coordenar as estruturas genéticas, elas envolvem eventos que não são apenas regulados pela sequência gênica, tá? Então a gente vai ver um fenômeno chamado de epigenética, que é a relação dessa capacidade da célula em ativar e silenciar um gene. Então existem características que elas são herdadas, tá? E essas características elas não estão simplesmente inseridas dentro da sequência ou dentro dos genes, né? Elas estão envolvidas mais com os processos de expressão ou a capacidade que a célula tem de expressar esses genes. Então, uma outra analogia que eu quero fazer aqui em cima dessa imagem vocês já pararam para pensar que um homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y? E por que um homem ele não vai mostrar aqui características sexuais femininas, né? A gente tem um cromossomo Y, durante uma etapa do desenvolvimento embrionário, ele vai ser ativado. Então, a partir do momento que esse cromossomo ele é ativado, lá no desenvolvimento embrionário, ele vai silenciar parte dos genes do cromossomo feminino. Então, isso é um fenômeno, tá? É chamado de imprint
gênico, imprint genético e pertence, por exemplo, à epigenética. Então hoje a gente sabe que muitos eventos, principalmente relacionados ao desenvolvimento, à diferenciação, estão relacionados mais à epigenética do que propriamente a epigenética, tá? Por que dentro da nossa espécie a gente tem uma variabilidade enorme de pessoas, de características, de cabelos, de narizes, de orelhas, enfim, somos tão diferentes apesar de sermos da mesma espécie, termos o mesmo número de cromossomos, tá? Termos uma herança filogenética bem parecida uns com os outros. É exatamente a capacidade desse material genético expressar diferentes proteínas, essa relação entre um cromossomo e outro, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos a representação do nosso material genético através do cariograma. O que seria o cariograma? O cariograma, a gente é feita uma extração dos cromossomos, enfim, e você faz uma comparação da homologia dos pares desses cromossomos. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos nas nossas células, tá? Porém, um desse par, o 23º par, é um cromossomo sexual, enquanto todos os outros 22 são chamados de cromossomos autossômicos, ou seja, eles estão relacionados a outros fatores, outras regulações dos nossos componentes biológicos e não tem relação com o controle das diferenciação sexual. Então a gente tem um par aqui, que é o 23º, que representa o par sexual, e os outros 22 pares, tá? Representando todos os outros cromossomos autossômicos. Aqui, pessoal, a gente pode ver, então, a gente consegue observar onde que está o tamanho dos braços desses cromossomos, o centrômero. Depois eu vou mostrar para vocês que aqui nesse centrômero a gente tem uma molécula chamada de cinetocoro. Essa molécula ela vai servir de âncora para as fibras do microtúbulo se aderirem aqui e garantir aí a tração desses cromossomos durante a divisão genética. E dando continuidade, então, aqui a gente pode ver então o diagrama humano. O que é esse diagrama? É uma representação, tá? É uma representação e essa representação ela é uma representação gráfica que a gente pode ver as estruturas então de hétero, cromatina, de eocromatina, tá? De regiões mais densas ou menos densas e com isso fazer comparações. E aqui a gente tem o exemplo, o cromossomo X, uma estrutura bem maior, bem mais complexa do que o nosso cromossomo Y aqui. A nível de curiosidade, né, durante o desenvolvimento embrionário, o embrião, nas primeiras semanas, ele vai manifestar principalmente atividades do cromossomo X. Posteriormente, esse cromossomo Y vai ser ativado, tá? A gente vai ter que começar a produzir uma produção de testosterona nas células que vão dar origem ali as gônadas masculinas, tá? E esse hormônio ele vai até nível de sistema nervoso central para modular o desenvolvimento aí neurológico de um organismo que vai dar origem aí a um indivíduo do gênero masculino. Tudo bem, pessoal? Então, cariograma, nossa representação dos pares de cromossomos, tá? O ideograma também é uma representação gráfica, aqui a gente tem mais um exemplo, tá? E aí, o interessante, pessoal, é que o núcleo, a gente consegue utilizar o núcleo como uma ferramenta de análise, tanto na micrografia de óptica quanto na imuno. A gente consegue identificar o tipo de célula e relacionar também com a sua função pelas características do núcleo. Então a gente tem aqui, por exemplo, um neutrófilo, que é uma célula fagocitária, é uma célula pertencente à resposta inflamatória, principalmente, é uma das primeiras a agirem durante um processo infeccioso, e elas circulam na corrente sanguínea livremente, tá? Enquanto isso, a gente tem aqui um exemplo de um linfócito,
E o linfócito B é uma célula secretora, né? Ela produz anticorpos quando ativas, e elas precisam então de inúmeros componentes moleculares para estarem ali presentes para favorecer essa expressão desses RNAs, e a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Então aqui a gente tem uma imunohistoquímica também, mostrando uma célula com todo o seu emaranhado aqui de citoesqueleto, um núcleo bem delimitado, uma célula aqui fusiforme muscular, provavelmente uma célula de músculo liso, aqui é uma imagem representativa, e aqui a gente tem uma imagem aqui que mostra provavelmente um tecido aqui, corte de cartilagem, mostrando aqui os condroblastos no seu espaço. E então a gente consegue ver aqui uma célula com núcleo também em um tamanho considerável, e são células normalmente do tecido conjuntivo, são células que produzem a própria matriz. Tá? E, em cima disso a gente estuda então quais são esses componentes que compõem o núcleo. Tá? São chamados de componentes nucleares. A gente tem um envoltório nuclear, que é formado por uma bicamada lipídica, então a gente tem uma bicamada lipídica externa e uma bicamada lipídica interna, formando então uma estrutura considerável. E essa membrana, assim como a nossa membrana plasmática, ela está na matriz de fibras de filamentos de actina. Aqui nós temos filamentos que formam uma rede emaranhada aqui dentro. E elas dão suporte a essa membrana. Essa rede é chamada de rede, vamos ver aqui, ó, é chamada de rede de lâmina, ó, tá saindo mais ou menos aqui, é chamada de lâmina ABC, beleza, pessoal? Então essa lâmina ABC, formada por filamentos intermediários, ela vai dar esse suporte estrutural a essas membranas. Comum na parte externa dessa membrana a presença de ribossomos, e aqui a gente costuma ter a continuidade para o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então a gente vai ver esse processo aí de formação de RNA, e esses RNAs eles já adentram da membrana do retículo aqui para dar continuidade na formação de alguns complexos aí, de algumas proteínas que são formadas dentro da luz do retículo. Uma coisa interessante é que a gente consegue na microscopia óptica, antigamente a gente tinha esse entendimento de regiões que seriam de eucromatina e de regiões de heterocromatina. Então acreditava-se que as partes as partes que não expressam informação estavam contidas nessas regiões de heterocromatina, e as que expressam a informação genética contidas nessa região de eucromatina. Normalmente a gente pode observar uma região mais corada, mais densa, às vezes num corte histológico. Essa região representa o nucleolo. O nucleolo ele tem aqui a capacidade de formar estruturas que irão formar os ribossomos, entre outras atividades. A gente vai ver um pouco mais em relação a isso mais na frente. Uma coisa interessante, pessoal, é a evolução do conhecimento, principalmente relacionado à epigenética, o posicionamento dos cromossomos. Algumas pesquisas mostram que alguns cromossomos eles podem estar posicionados dentro do núcleo para gerar um modo mais efetivo de controle gênico. Então, essas regiões que a gente vê mais claro, mais escuras, elas podem conter tanto genes que estão ativos ou inativos. É mais uma questão de avaliar ali o padrão de metilação, de acetilação do material genético, tá? Então, acredita-se hoje que os cromossomos tenham posições, e essas posições sejam específicas dentro do núcleo, para quando um processo, por exemplo, eu preciso regular uma enzima responsável pelo controle do metabolismo aeróbico. Então essa enzima ela está localizada no cromossomo 2 aqui. Isso direciona o trânsito intracelular de informação. Então muitas pessoas, muitos cientistas, eles
apontam aí essas hipóteses pelo a tamanha precisão do trabalho dessa engenharia molecular aqui na hora de transcrever o produto gênico. Tá? Então, a gente tem estruturas e o núcleo ele está separado do citoplasma. Existe um processo de controle do que entra, tá? E do que sai do núcleo. Nem todas as moléculas elas vão fazer esse caminho abertamente. Isso é um mecanismo chamado de transporte, ó, é um transporte imediato. Desculpa, eu tentei desenhar aqui, não deu muito certo, tá? Mas vou até apagar aqui então, ó. Isso é chamado de transporte imediato. E a gente tem uma molécula pertencente a uma GTPase monomérica, tá? Vamos ver aqui. Só um momento, pessoal. A gente tem uma molécula, tá? Essa molécula, ela é chamada de RAM, é uma GTPase monomérica, então ela faz a transferência de moléculas para dentro e para fora do núcleo. Então, isso é uma forma de controle também, é chamada de transporte imediato. Existem, a gente vai ver, outras formas de controle de transporte que as células, os sistemas fisiológicos utilizam. E esse transporte imediato, ele é um transporte também especializado. Em cima disso, a gente acredita, né, que o plasma, tá, contido dentro do núcleo seja diferente do plasma contido no citoplasma. Então a gente tem moléculas aqui, uma concentração de produtos aqui que a gente já não tem aqui fora na região, aqui no restante da célula. Então aqui mais uma vez, tá? A gente tem a membrana externa, a membrana interna, lembrando que aqui é uma bicamada lipídica e aqui também é uma bicamada, mas o envoltório é formado por duas membranas, tá? Realmente separando, segregando do restante do citoplasma. Aqui são os poros, são chamados de poros nucleares, e aqui a gente tem a estrutura molecular que forma esse poro. Então, existe um controle, então vocês podem ver aqui, em tridimensional, do que está entrando e do que está saindo aqui para dentro desse núcleo. Tudo bem? Essa aqui é uma lâmina, essa parte mais densa, é a chamada de lâmina perinuclear, formada pela lâmina ABC, que é constituída principalmente aí de citoqueratinas, compondo os filamentos intermediários. Então, mais uma vez aqui, a imagem representativa dos poros, tudo bem? Olha, então um poro, aqui a gente dá continuidade com retículo rugoso, a gente vai ter uma aula especial de endomembranas, e essas moléculas que compõem esses poros são chamadas de nucleoporinas, é um complexo molecular, vocês estão vendo aqui, e ele vai realmente segregar o que está do lado de fora do lado de dentro, facilitando os processos que ocorrem dentro do núcleo. Tudo bem? A gente tem aqui então mais um exemplo, tá? As nucleoporinas, o anel citoplasmático, o grânulo central, é muito semelhante a um canal iônico mesmo contido nas membranas, tá? Mas aqui um complexo é extremamente maior do que um canal iônico agregado a uma membrana plasmática, só para a gente ter uma dimensão, uma relação aí de uma estrutura com a outra. Aqui, pessoal, nós temos uma micrografia eletrônica mostrando esses poros, né, o envoltório nuclear. Esses diversos poros são representados aqui por essa imagem. Aqui também é uma microscopia de varredura, tá, mostrando esses poros nucleares. Então, aqui separado, cada estrutura dessa, lógico, a gente mostra isso para vocês terem uma dimensão da complexidade. Então, se a gente tiver alguma alteração, algum viés aqui numa proteína, uma estrutura dessa, pode relacionar até com a não sobrevivência da célula. Tá? Então, imagine uma célula que se forma e que, a partir do momento que ela forma, ela tem uma alteração nesses componentes que regulam a entrada e saída do núcleo. Imediatamente essa célula entra em processo apoptótico e ela vai morrer e o corpo vai reciclar todo
o seu conteúdo.